E aí, gente, tudo bem? Nós estamos eu aqui, o Malinha, que é esse filho da puta aqui, ó, esse cara aqui. A gente vai falar de política agora. É isso aí, caralho. Nós vamos falar de eleição na Bolívia em 2020, porra! Uhul, vai esquerda! Uhul! Cadê o negócio aqui que eu não quero que ele apareça atrás? Ele não tá aparecendo. O que tá aparecendo agora? E aí, o que você achou da eleição da Bolívia? Não acompanhei, mas o simples fato. Ah, tá, opacidade do fundo. Ah, peraí, deixa eu terminar de arrumar aqui. É, gente, primeira vez assim mesmo, é normal essa porra, a gente nunca fez isso, tá? Pronto, agora tá funcionando, agora sim. E aí, beleza, galera, tudo bem? Eu sou o Fernando, esse aqui é o Gabriel. A gente vai falar rapidamente sobre as eleições da Bolívia 2020. Gol esquerda, isso aí, vai tomar no cu direitista. Não vi porra nenhuma, cara, de política, de verdade, não vi absolutamente nada, porque eu falei assim: os caras vão dar pra trás. Eu tinha certeza absoluta que os caras não iam aceitar o resultado da eleição. É isso que me Cara, a questão é, depois do golpe, a Bolívia praticamente se dividiu em três. três. É. Camacho, o Evo e. Não, 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 não. Quase que geograficamente. A coisa tava Tava, tensa lá. ia chegar a ter Não, guerra desse Santa nível? Cruz, Sim. a parte Na mais Terra Alta, né? Lá em cima. noroeste, Sim. e aí a outra partinha lá que meio que os dois lados ignoram, mas também é importante pra ligação. É a parte Cara, central. é que é o seguinte, lá na Bolívia você tem uma divisão muito grande geográfica, não é uma coisa só social, né? Ah, E quando você teve lá o golpe, a parte mais indígena lá, os caras iam enviar lá, força policial, militar. Eles só conseguiriam pacificar lá se criasse um como é que é o nome daquelas coisas lá que eles juntam um monte de pessoa e começa a matar mesmo? fuzilamento? Campo de concentração. Ele fala com a cara mais limpa do mundo. Campo de concentração. Não, mas, cara, Não, você só pega. assim, cara. Você pega 2019, pra quem não manja o que tá acontecendo lá, tá só pra lembrar todo mundo, 2019 a Bolívia literalmente passou por um golpe. O Evo Morales ele queria ter tentado a reeleição, ele buscou apoio no legislativo, ele tinha conseguido apoio no legislativo e o cara que praticamente deu o golpe foi um político conhecido como Camacho que foi lá e aplicou o golpe junto com a galera da direita que pegou e tirou o Evo Morales do poder. O judiciário imputou ele, não podia ser senador nem nada e quase teve uma. Isso eu lembro que quase teve uma guerra civil lá mesmo, em 2019. Só que o que me impressionou é assim. É que isso na verdade são duas coisas que a gente tem que lembrar. Primeiro, essa turma aí, se deu o golpe uma primeira vez, ia dar uma segunda. Aí eu falei o seguinte, puta, mas será que os caras vão ter a caruda de dar um golpe tão escancarado na segunda vez nas eleições? Se for pra tirar o economista lá, é Acre, né? E chama o cara? Ar, O Arce. Se for tirar o Arce, que era o ar, economista do Evo, né? Se for para tirar o Arce de novo, não pode ser agora, ficaria muito na cara. Eles vão colocar. Luiz Arce. Se eles fizerem alguma coisa do gênero, eles vão colocar alguma. Como é que fala? Alguma desculpa de corrupção por parte do Arce que vai surgir depois dele assumir a presidência. E vai ser, eu acho que relativamente rápido, dependendo do que ele fizer. Apesar de que falam que ele é mais moderado do que o Evo. Só que aí você se pergunta, pelo amor de. É, Mas aí você se pergunta, o Evo era considerado radical? Meu Deus, cara, então se o Evo é radical, a esquerda leninista de 1917, o Stalin são o quê, então, por comparação? cara, isso aí, se pegar os termos que a direita usa pra esquerda, não entra nunca em debate. É, tem umas coisas aí A gente não que. pega e fala lá, ei, Fernando Henrique, ô, extrema-direita, ô, Alckmin, extrema-direita. Esquerda, agora ele é Aí, esquerda, o Dória agora é esquerda também. Quem que ah, mais. nossa, Quem que ia cair pra esquerda também agora, recentemente, que eles estavam falando? Ai, quem que acho que o era? Bolsonaro. Não, não é o Dória, não é o Bruno. Cara, era alguém que era bem de direita mesmo e os caras estavam querendo jogar pra esquerda. O Amoedo. Você viu do Amoedo?
Eu fico tão feliz às vezes esquecer que esse indivíduo existe. Ninguém lembra dele, só quando ele fala alguma coisa. O Amoedo ele tem a relevância de uma batata na política. Eu chamaria ele do Acre da política. Não, coitado do Só Acre. não É sacanagem chegou, fazer isso com o ele Acre. só não chegou nível Espírito Santo. O problema é que assim, cara, o Amoedo, quando ele falou assim, pô, pera, o que ele tinha falado? Oh, tem que pensar na obrigatoriedade do. Eu coloco o tweet aqui em cima, mas aí tem que pensar, acho que na obrigatoriedade da vacina, porque isso é uma coisa conjunta, e se, por exemplo, me disserem que eu sou da esquerda por causa disso, a galera que tá votando no Partido Novo só vota porque não tem muita escolha outra a não ser votar no Partido Novo por falta de representatividade, coisa do gênero. Cara, ele falou uma coisa assim que nós diríamos que é relativamente, como é que eu posso dizer, sã, não é esse manicômio que o Brasil está vivendo do ponto de vista político, e ele foi torcidado por isso. Então, assim, do ponto de vista de esquerda no Brasil, Começa assim, o discurso é nem de direita nem de esquerda. já é direita. Acabou. Não, sim, a gente já sabe. Mas aí, por exemplo, aí tem o idiota lá, genérico, que acredita no discurso. Não sou nem de direita e nem de esquerda, tá vendo? Ó, tá vendo se é moeda? Ele não concorda com o que eu falo, ele só pode ser de esquerda. O engraçado é você pensar o nível de indigência intelectual que surgiu, cara, dessas eleições. Pelo amor de Deus, cara. Os caras são muito taquara, velho. Como que pode? Não. O radicalismo foi emburrecedor, viu? Vemos E eu não vou nem dizer que foi só a direita, não. Parte da Não. esquerda também tá bem emburrecido também com isso aí. Mas eu acho que a gente foi menos afetado do que pela direita, porque você tem espaço para discussão. Na direita você não tem. Até entre eles. Não, mas é uma coisa que. Venhamos, convenhamos. Você pensava que ia degringolar dessa maneira? Lembra em 2019? Todo mundo falava, cara, o Bolsonaro ele vai ser o ditador perfeito, ele vai perseguir a esquerda, vai ser aquela. Ele chegava a dar medo de fato. No começo. Tipo, nos 3 primeiros meses, até antes, ele dava um pouco de receio. Depois de 3 meses, cara, é um palhaço com a faixa presidencial. Literalmente, cara. Posso falar palavrão? Pode. Foda-se, esse post. Tá. Em podcast a gente pode falar o que a gente quiser. Não vai ser monetizado Tá. mesmo essa porra? Olha, se eu ia saber que ia ser essa bosta, eu sabia que ia ser uma bosta, viu? Me impressionou o tamanho. E a rapidez. Que é uma coisa. Não, assim, ainda não foi rápido, porque não terminou. Tá ainda, né? É impressionante, você tá lá, tipo, oh meu Deus! E continua saindo! Não é, Que é uma... bostalhão! E aí o pior é que você vê ele agora. Ele já. Ele já utilizou o Arce? Ou ainda não? Cara, o Bolsonaro tá num processo de cadelização. A pergunta é Tá quando. virando a cadelinha do cenário geopolítico. Ah, Ele não sabe pra onde que correr. posso mijar. Oi? Ele não sabe pra onde correr, isso é verdade. Saiu essa notícia hoje, não sei se você viu lá, né? O Dória, ele falou que ia sair a vacina chinesa lá, a Coronavac, não lembro o nome exatamente. Eu vi agora há pouco que o governo federal ia comprar 46 milhões de doses de vacina. Eu falei, ué, de onde que surgiu isso de repente? Agora a China virou amiga de novo do Bolsonaro? Qual que é? Então, isso aí aconteceu o seguinte. Primeiro, o Dória tá tentando capitalizar isso. É claro, ele é político. Tipo, jumento. Qualquer Jumento. pessoa com Você vai falar um isso. olho e 5 O cérebros político não tá sabe disso. fazendo uso político de algo. Oh, não. A questão é, precisa da vacina, tem a vacina chinesa, aparentemente eficiente, e ela é para agora, praticamente. Ela não é para ano que vem. Então vai aquele negócio, né? Vai imunizar, mas a vacina eficiente imuniza 70%. É 70% essa aí? Ou é. Não. Não. A vacina eficiente, eficiência de vacina é quando ela consegue imunizar 7 entre 10 pessoas. Ou 70 entre 100 indivíduos, sim. testes, tá? Tem as métricas lá. Eu parece que tô falando que nem especialista, mas eu não sou. Chama a Bruna pra pessoa aí que ela manja dessas coisas aí. Mas a questão é a seguinte, a informação que eu consigo assimilar. Se tiver 7 imunizados entre 10, é muito melhor do que não ter ninguém imunizado. Sim.
Que aí você né? faz o efeito Isso é manada, né? eficiência. Uhum. Tem vacina que vai para 90, 80, mas o mínimo considerado 70. Ah, Mas parece que a Anvisa vai aceitar uma eficiência de até 40%. Não é muita coisa, mas, por exemplo, uma vacina para agora, para esse momento, situação, é porque tem uma diferença de. Tem a vacina de vírus ativado e vacina de vírus inativo. aham. Que a vacina de vírus inativo, ela é o vírus inativado, morto, né? Sim. Se puder falar que ele tá morto ou vivo também, né? Mas aí é outra discussão. Então, quando você pega essa vacina, ela tem uma imunização baixa. Ela não ensina o O tão corpo a bem. produzir, tão bem, é. Mas ela é o jeito mais rápido de fazer vacina. Por isso que essa vacina russa, chinesa, estão saindo rápido. Ah, mas elas também estão ligadas. Eu lembro que a Rússia ela tá ligada àquele problema do primeiro coronavírus lá de 2008. Que teve, né, o primeiro coronavírus. Eu acho que eles falaram que eles estavam fazendo desde aquela época. Então eu imagino que seja com base Ah, sim. nesse aí. Eles pegam pelas famílias de vírus, famílias Sim. viróticas, tal, blá blá. Que é uma parte que eu não sei, então não vou fingir que eu sei também, para ser jeito. Eu sei! Não, a gente não sabe tudo nesse canal, viu, gente? É assim Não. mesmo. E vai procurar essa porra na internet, que é o que vocês precisam fazer também. Até para saber se não falei besteira também. É isso aí. Hum. Mas o. Então, Ah, então aí você tem a do vírus ativo, que é ele ativo, só que assim, ele é capado praticamente. Ele não consegue se reproduzir tão rápido ou nada. aham. Esse é a vacina mais eficiente, porque o organismo vê ele, consegue processar ele, né? E dá um enquadro, né? Aham. Nos PM do sistema imunológico. Demora para aprender. É que assim, é foda você falar assim, pô, uma vacina de 40% é uma boa. Não é o ideal, mas dentro da situação que a gente tá, é que a gente sabe que na verdade. É que a gente sabe que na verdade a vacina está sendo usada, obviamente, de maneira escancarada, e qualquer ser com um olho e dois neurônios consegue enxergar esse tipo de coisa usada de maneira política. Nenhum dos dois está interessado se a vacina. Venhamos, convenhamos. O Dória e o Bolsonaro não estão interessados que a vacina funcione perfeitamente, não. Eles estão interessados em lançar a vacina primeiro. Quem lançar primeiro ganha essa corrida e provavelmente tem uma chance maior de ganhar 2022. Ah, sim. Entendeu? Então, esse negócio do Palueso lá, que é o ministro da Saúde, ele pedir 46 milhões de doses de repente do nada. E pediu pro Butantan ainda. Pediu 6 milhões vindo de fora e 40 milhões vindo do Butantan. Então você pensa assim, pô, o que que. E acho que é aquela coisa, o Bolsonaro está percebendo. Alguma coisa vai dizer, ó, são algumas coisas que a gente tem que prestar atenção, né? A eleição aqui da Bolívia, ela reforça o sentimento de que a esquerda ela parece que está voltando a retomar o controle, não necessariamente porque a esquerda é, é super competente. Vamos ser honestos, a gente nunca pode colocar a gente como sendo acima do bem e do mal, a gente não é. Erramos pra caramba e tal, não sei o que, e a esquerda na América Latina inteira errou pra caramba. Mas caralho, velho, os caras da direita, pelo amor de Deus, cara, o Macri foi um lixo pra caramba. Essa droga de 2019 aí da Bolívia, os caras eram muito ruins. O Bolsonaro voltou com 57 milhões de pessoas e o cara é um merda, velho. Como é que os caras escolhem tão mal político assim, porra? Tanta escolha que tinha e escolheram justamente a pior delas. Ah, é porque tinha chance de ganhar do PT. E o Brasil, ó. Imagina qualquer outro na situação do Bolsonaro pra essa porra de pandemia, como é que teria sido? Ah, mas quem acabou com o Brasil foi o PT. Tá vendo? A gente entra nesse mérito numa outra gravação, porque isso a gente precisa fazer mesmo, porque essa história é coisa de gente doente da cabeça, mas enfim, tá? E o pior é que os Tá. caras vão defender depois, dizer com a É. economia e tal, e não olham Mas, o mundo ó, como um todo. tava procurando notícias sobre o que nosso governo, né? Ou quase governo, o que o Governo. governo vai fazer. Folha de São Paulo. Dependência econômica faz Planalto apostar em relação pragmática com Arce na Bolívia. Dependência econômica da Bolívia? Como? É o gás, Isso é pra né? nada, Bolívia? Gás. Gás. É, gente.
Aí o que os caras vão dizer? A culpa é do PT. Quem mandou o Lula dar? Porque o Lula, obviamente, ele deu a refinaria pro Evo Morales, né? Ele não vendeu a refinaria pro Evo Morales. Porque a galera vive no país e faz de contas, né? Não, a política que o Lula fez lá na Bolívia, ela foi genial. Por quê? Primeiro, o Evo queria nacionalizar. Ok. Quer nacionalizar? A gente pode entrar numa disputa eterna, imperialista, porque ser imperialista é tentar forçar a relação, Obviamente. né? Ou a gente pode negociar. Como é que a gente vai negociar? Primeiro, refinaria saiu caro, o investimento foi. Então, mas a gente dá as refinarias, mas A gente assim, vende barato, né? dá. Não precisa nem vender. É porque é o seguinte, capitalismo daquela ilusão econômica, as relações são monetárias. Na verdade, muitas vezes elas são Relações de consumo mais e serviços. também. Pense só, precisamos do gás da Bolívia? Precisamos. A gente pode importar em outro lugar? Não pode, são gasoduto. Se não tiver ideia do que é o tamanho de um gasoduto, depois procura gasoduto Brasil-Bolívia, vê o tamanho daquela anaconda lá. O pior é que não tem, né? Outro lugar na América pra você pegar gás, né? Subterrâneo, assim, tem algum outro lugar tão bom na América do Sul? Porque assim, tem, mas só que é o seguinte, o gás da Bolívia, ele tem uma facilidade estratégica pro Brasil. Ele vem descendo. E já tá pronto. Também, mas assim, tem toda uma questão técnica. O argumento que eu lembro até na época era que você podia trazer o gás por gravidade mesmo. Ou seja, seria uma economia. Ou seja, seria mais barato você pegar gás da Bolívia no meio do continente, do alto da montanha, do que, por exemplo, você pegar gasodutos, colocar lá no litoral do Rio de Janeiro e levar para São Paulo. Porque você teria que subir. Aí você teria que comprimir, empurrar esse gás. Faz sentido se for para pensar por esse lado. Coisas. Era um dos argumentos. É o que eu mais lembro porque eu achei mais divertido. Mas deve ter outros também. Eu acho que, obviamente, que o argumento mais lógico é o que? A refinaria já tá lá. E venhamos, convenhamos. Isso é uma coisa que as pessoas não entendem. Refinaria não é uma coisa barata de você ter. Se você consegue se livrar desse. É uma coisa que eu não entendo como as pessoas não conseguem entender. Você tem ali o prédio está retirando gás. Se o teu interesse é o gás e você consegue entrar numa relação de acordo com o teu vizinho, você só quer o gás, dane-se o prédio. Se ele conseguir vender para você o gás pelo preço padrão, que eu imagino que o Lula tenha feito um acordo aí, melhor. Sim, eu esqueci de completar o meu raciocínio. Eu perdi no. Primeira vez, é isso aí. Quando eu falei do serviço, a questão é a seguinte. Bolívia, vocês precisam de infraestrutura, estrada, construção, um monte de coisa, né? Então faz o seguinte. Eu dou as refinarias e você contrata o serviço de empresas brasileiras para comprar máquinas, equipamentos, construção de infraestrutura, tem rodovia, tem prédio, tem um monte de equipamento brasileiro que a Bolívia importou. Se bobear, a gente ganhou muito mais exportando esses produtos do que com uma refinaria. E é aquela questão, né? Para nós o gás, é aquilo que eu falei, o gás é o que importa. Se eu conseguir esse gás barato sem ter que me preocupar com produzir ele, tanto faz como tanto fez. Então você vê, né? Você tem ali a Bolívia, então o Arce, por conta dessa questão estratégica do gás. O Brasil não vai invadir a Bolívia de repente, seria uma loucura, né? Já tá querendo invadir a Venezuela por estupidez. Aí a segunda coisa, eleição americana, cara. O que você acha? Você acha que o Trump ganha? Tá maluco lá, viu? Totalmente. Porque tem assim, primeiro, o Biden tá com a maioria dos votos. Mas quanto que é a diferença? 10%? Cara, parece que é grande. Só que é o seguinte, 10%. A diferença de votos é inócua. Porque é delegado. Porque aquele sistema louco dos Estados Unidos lá, aquela democracia. Pra quem não sabe como funciona esse sistema, é o seguinte: tem 3 votos e um estado tem 50 delegados.
O candidato que tiver a maioria dos votos naquele estado ganha os 50 delegados. Então, por exemplo, no Texas tem 10 milhões de votantes. Se tiver 5 milhões e 1 pro Biden, ele não ganha metade dos delegados, ele ganha os 50 delegados de uma vez. Por isso que a Hillary conseguiu perder a eleição, a última, tendo o quê? Maioria de votos populares. É uma loucura esse sistema aí. Não, mas assim, desde 2000, você pode ver. Com o... o nome lá do... Bush Jr. Quem? O Bush Jr. Ah, o Bush Jr., sim. Na Flórida, né? Bush, que a gente achou que seria um governo muito ruim. E foi. Mas a história tá mostrando que, olha, foi até razoável, viu? Comparado com o que veio depois. Mas, né? Aí veio o Bush Jr. 2 no segundo governo. E aí é que veio o Obama 1, Obama 2, e aí, mais uma vez, não é a maioria de votos que decide. Tanto Então, assim, é que aí teve aquele problema da Flórida com o governador, que era primo, parça ou amigo do Bush lá, que teve toda a recontagem dos votos furados, que a galera furava pela metade, o cara descontava, o cara furava errado, dava pro Bush, um monte de coisa disso aí, eu lembro disso aí. Mas queimar voto é uma tradição muito americana, viu? Sabe o pior? Estavam falando, cara, nas eleições de 2016, olha que filha da putice o negócio. Estavam falando que tinha bairros negros, que obviamente a gente tem que pensar que a população negra, por conta do Obama, vai votar no Biden porque o Biden foi vice do Obama. Ah, mas ele não é preto nem nada, não faz diferença, entendeu? Para os caras, como o cara foi vice do Biden, o que importa é que ele tem uma visão política parecida com a do Obama. Teve na eleição de 2016, eu tinha lido, eu não lembro que estado que foi. Os caras, para poder votar, porque tem que lembrar que o voto ele é voluntário lá, né? Ele é facultativo. O cara, para ele poder detalhe, ó, só para colocar. Ah, Ele é de dia de semana. que é pior ainda. É dia de semana. Porque as primeiras eleições dos Estados Unidos, elas contavam com o seguinte: domingo era dia de orar. Dia de descanso, é verdade. Isso. E aí depois, as pessoas tinham que sair na segunda-feira para chegar nos domicílios eleitorais na terça-feira para votar. Nossa senhora, cara, que... Não, e aí, ó, aí pra terminar o que eu tô falando... E não mudou. Não, o pior é que você fala isso, bate exatamente com o que eu ia falar. Por quê? Em 2016 teve estado que o cara eram bairros, porque os caras eles têm esse tipo de medida, são bairros votantes no Obama, sabe-se que é mais ou menos isso. Então os caras falaram o seguinte: você quer votar? Beleza, você pode votar. A tua urna eleitoral tá a 40 km de distância. Pode ir lá votar se quiser. Aí é muito fácil você conseguir forçar a desistência de voto por lá, não é facultativo. Aí você põe a urna eleitoral do cara a 40 km. É uma coisa que eu estava discutindo com gente, comentando na boa, né? Por que o voto obrigatório, na verdade, ele é uma coisa muito boa no Brasil? Porque ao mesmo tempo que ele te obriga a votar, ele obriga o Estado a colocar urna em cada quinto dos infernos do país. Então, por exemplo, o cara no domingo vai votar aqui em São Paulo, num colégio com ar-condicionado e escambau, o cara lá da Amazônia, no meio do nada, ele também tem que votar no domingo. Então o TSE tem que se virar para conseguir fornecer essa urna eleitoral fácil pro cara votar, porque o cara é obrigado a votar. Ele não pode deixar de votar. Então a obrigação de voto indica que o Estado tem que fornecer a urna eleitoral pro cara poder votar. Então, assim, tem essa questão. Ah, mas isso tira... também, mais uma com os Estados Unidos, né? Cada estado tem sua legislação eleitoral para fazer o voto. Sim. Então, por exemplo, em um estado é urna eletrônica. Ah, mas tem urna eletrônica nos Estados Unidos. Sim, tem urna eletrônica nos Estados Unidos. Toxo. Também depois daqueles erros que aconteceram na Flórida. Sim. Aí tem voto em papel, de urna. Tem o que eu acho melhor, porque apareceu no cinto. É o de alavanca. Ah, você tá zoando, sério que tem isso aí ainda? Que você pega a alavanca, perfura o cartão, cai o cartão perfurado e vai. Porque, olha, mas assim, tem 2 de cartão perfurado. Um, que era equipamento que ficava fazendo a contagem meio semi-automatizada, né? E o outro que usava até os computadores antigos, aqueles de cartão perfurado.
Meu Deus. Primeira nação do mundo, gente. A nação mais poderosa do mundo. Será que tem fraude nesse lugar, Malinha? Acho que não, né? Depende. Tá falando desde o Obama ou desde o Washington? Não, mas Porque a olha, eleição do George Washington foi legal. foi legal. É ele que Foi colocou a lei, legal. né? Ele legalizou, provavelmente. Então, ó, Bolívia, a gente tá vendo que, inacreditavelmente, por enquanto, não vai acontecer nada. Estados Unidos está tendo essa zona lá, é bem capaz do Biden ganhar. E lembre-se, o Biden ganhando, quando foi a última vez que um presidente americano não foi reeleito? Porque teve o Obama, aí teve o Bush Jr., teve o Clinton, teve o Reagan antes, que foi eleito e reeleito. E antes do Reagan, quem que foi? Foi o Jimmy Carter? Acho que foi. O Jimmy Carter, Mas ele o foi. Jimmy Carter não foi eleito. Não foi. Reeleito. Ou seja, nós estamos falando o quê? Década de 70, 78, por aí? Nós estamos falando quase 40 anos em que existe uma possibilidade real do presidente não ser reeleito. Para demonstrar quão. Porque assim, o Jimmy Carter, a gente lembra lá para os americanos, o Jimmy Carter ele é considerado um presidente ruim. Ele em si não fez um governo espetacular. Mas ele fez um governo assim que a galera não gostou. Porque também teve a crise do petróleo, acho que com ele que foi a crise lá da Revolução Iraniana e tal. Agora o Bush não, o Trump, em 2020, com a máquina de fake news lá que ele criou junto com o. Como é que chama o maluco lá? Aqui, com o Steve Bannon. Ah, sim. Entendeu? É a. Não sei o que, Analytics. Com a Cambridge Analytics. Isso, Cambridge Analytics. Sem aquilo ele provavelmente não teria ganho. E agora. Quando que é? Agora em novembro. Não sei quando que novembro que é a eleição deles lá. O cara tá com uma chance real de não ganhar. De não ganhar, cara. Ele vai ser o primeiro presidente em 40 anos que pode não levar a reeleição. Isso, na minha humilde opinião, é uma demonstração clara de fracasso total da política do cara. É um fracasso. Ah, mas a culpa foi do coronavírus, não sei o que. O caralho que foi do coronavírus. Olha, eu vou ser sincero. Se não fosse o negócio do Bolsonaro, geopoliticamente, o Brasil ganharia muito mais com o Trump no poder do que com o Biden. O Biden. O problema com o Biden, vai ser difícil um Bolsonaro de repente falar, não, então, sabe, esse cara que eu falei que não queria, que não era... Então, eu gostei dele agora. Ah, com certeza vai ser assim. Vai. Você acha? Mas cara de bunda. E o pior é que assim, supondo que o Biden ganhe nesse caso, ele não vai. Se ele se aliar com o Biden, ele tá traindo o Trump, que aparentemente é a queridinha dos olhos da direita conservadora brasileira, para não chamar de outra coisa, né? E isso já tira mérito dele. Aí o que acontece? Supondo que com o Biden comece a cair matando por conta da Amazônia, do Pantanal e tudo mais, e comece a cortar acordo econômico com o Brasil. O Brasil vai correr para quem? Para poder conseguir compensar isso aí. Qual que é o único país que ele pode correr? Qual que é o único verdadeiro parceiro comercial que o Brasil tem? Você tá falando de fictício ou real? Real. Real? É a China. Ainda. Então, se o Biden ganhar, imagino que o Bolsonaro está entre o quê? A panela de pressão e tipo a churrasqueira. Porque pra onde que ele vai correr? Que vai agradar, por exemplo, o público-alvo dele? Não tem. A sorte do Bolsonaro é que a China praticamente está ignorando o governo brasileiro. Continua tocando a vida dela e do tipo, deixa ele com as macaquices dele. Porque daqui 2 anos troca, com sorte troca para outro cara e a China começa a voltar a fazer negócio com o Brasil. E já tá fazendo, na verdade, né? A gente tá vendo esse preço de R$ 42 de arroz, essas porra toda que a gente tá vendo de alimento, porque a China tá comprando tudo. A 5,60 Claro, tudo. Os países, nesse período de pandemia, o que eles fizeram? Eles não exportaram comida, que não sabia direito o que ia acontecer, o que ia rolar, tal. Então, eles preservaram, né? Tem que preservar estoque, tem que fazer planejamento, não dar um choque no mercado interno, porque esse governo... por que as questões estão casa aqui no Brasil? Culpa do PT. Porque o governo atual tá dando uma banana pro mercado interno. Ele tá nem aí pro mercado interno. Se você tá agora com menos 100, 200, menos R$ 1.000 de consumo e tal, ele tá nem aí.
Ele deu I love you lá pro Trump e quer comprar, quer vender pros Estados Unidos. Só que vai comprar e vender os Estados Unidos. Vai comprar tudo e vai exportar nada. Porque a maior parte dos produtos que nós somos mais fortes em exportar, somos concorrentes dos Estados Unidos. Laranja, soja, que mais? Milho Carne. não, né? Carne também é verdade. A Aço. Cargill lá é muito forte. O aço... o aço sim. Minério de ferro nem tanto. O aço com certeza, é. Não, só que é o seguinte, o aço nos Estados Unidos, o processo de produção dele, ele é até meio antigo, assim, comparado com o do Brasil. Então, assim, o aço brasileiro, em alguns tipos de exportação, ele é bem melhor que o aço americano. A gente ganhou mercado ao longo do tempo por causa disso. Só que a gente perdeu nos últimos anos. Porque a pauta exportadora se perdeu desde o Temer. Mesmo antes com o negócio todo da Lava Jato, né, que ajudou a ferrar com a indústria nacional de uma maneira tão... A gente não vai nem chegar nesse ponto ainda, a gente chega nesse ponto em outro vídeo, outra hora, que a gente dá a nossa visão disso aqui, porque, cara, a Lava Jato ela fez um estrago no Brasil que a galera não tem noção do tamanho do estrago que ela fez. Pra recuperar quantos bilhões mesmo, Malinha? Quantos bilhões? Você quer dizer, recuperou quantos bilhões pro Brasil? Pro Brasil. Ou pra fazer fundo privado não, lá pra... Pro Brasil, pra fazer o... A gente sabe o que ele tá falando, mas é pra fazer o fundo privado lá. Quanto que recuperou pro Brasil? Foi o quê? Uns 10 bilhões? Sem ideia. Foi ridículo. Foi 10 bilhões. E o que a gente perdeu? A gente só perdeu $1 trilhão em economia, em navio exportador, em trabalhos comerciais, fora os empregos, fora a economia que foi pro saco e tal. Mas a culpa é da Dilma, né? É só da Dilma. Não foi, por exemplo, da política suicida que a turma aceitou da Lava Jato lá. Matéria de 2020. Jovem Pan não vou citar Jovem Pan. Não. O legal desse canal, gente, é o seguinte. Agora que já deu 5 anos, 6 anos, foi em 2014, né, Lava Jato? 6. 2000, quanto? 16? Não, foi antes, 2015. Não, por aí. 6 anos. 6 anos. Já 2014. Já está distante o suficiente para nós historiadores podermos verificar aquilo com uma certa descompaixão, que é o que a gente precisa fazer o nosso trabalho. A Lava Jato foi um problema, cara. Não é nem mais tipo de picuinha, a gente já não tem mais nem raiva disso aí, porque já passou, já tem tanta coisa pior no lugar que... Mas o problema começou ali. E o pior, né? A Dilma ela foi culpada como corrupta, sendo que ela era a única que estava interessada em investigar. Vai entender o povo brasileiro. Sim. Mas, né? Então você vê. Mas a situação já está tão resolvida sobre isso. Que até o Temer já fala assim, não, quando aconteceu o golpe... Eu lembro dessa gafe. A gente chama de gafe essa verdade que ele colocou no ar. Mas então, assim, Mas assim, nem tanto pelo que ele falou lá, mas quando o golpe... Não, é quando ele fala lá. Olha, mas se a Dilma tivesse se composto com o Cunha... Nada disso teria acontecido. Nada disso teria acontecido. Agora me diga, é o vice-presidente, presidente da Câmara. Eles vão pegar e falar lá, ó, vão peitar presidente então e falar, ó, ou aceita aí, ou a gente dá um jeito aí. De tirar você do cargo e tal. O que ela fez? Ela foi de peito aberto e falou, então vem, ô filha da puta. Ela se fudeu com isso aí, se fudeu. Mas eu vou dizer, cara, a Dilma é a presidente com os maiores culhões que você vai ver nessa droga desse país em muito tempo. Tá? Precisou a porra de uma mulher entrar na presidência para ter um culhão do tamanho do mundo, o cara pra falar. Então vocês vão me encarar, então me peita. Porque qualquer outro teria virado a bundinha, com certeza. O Bolsonaro já tá aí virando a bundinha pro centrão e tal, né? O que lembra do terceiro ponto, você vê. A Bolívia, né, ganhou a eleição. Vamos ver o que vai dar isso aí. Mas o Bolsonaro já falou que tem que compor com o ARCE, com o MAS, que é o Movimento ao Socialismo. Segundo os Estados Unidos, é a perda do apoio do Trump aí que a gente tá vendo que existem chances muito reais de cair. Ainda falam que ele pode ganhar, ele vai ter um cara lá que prevê e tal. Eu não sei. Eu acho que dessa vez não vai ser o fluke que aconteceu da última vez. Eu acho que dessa vez é capaz do... Eles estavam falando que no Texas, cara, que é um estado tipicamente republicano, vermelho, eles estão falando que a população tá 50% lá. No Texas, que ele é tradicionalmente republicano. Então você imagina... O Trump é muito moderado.
Imagino que é radical pra esses caras aí, né? Mentira, a gente sabe, é Ku Klux Klan, tá? E o terceiro ponto é o próprio Bolsonaro, cara. Pelo amor de Deus, o Bolsonaro tá assim, nadando de braçada na própria merda. Ele não, é impressionante como o cara não dá uma dentro. Ele deu uma dentro e ainda é uma dentro muito questionável, que é a questão da carteira de motorista para 40 pontos. Mas aí agora eu vou conseguir tomar multa e não vou perder a carta. Né? A quantidade de gente inútil no trânsito que tá ganhando ponto a todo direito, fazendo merda no trânsito, também não tá no gibi. Mas assim, o cara que perde carteira com 20 pontos, ele vai perder. É 20 ou 30? 20. Com 20 pontos, ele vai perder com 40 também. E é aquele cara que reclama, pô, sacanagem, não pode ter câmera de velocidade escondida. Você vê que é bem o pensamento mesquinho dessa galera aí, né? O cara, ele quer que a lei seja aplicada contra quem ele não gosta, mas ele odeia quando a lei é aplicada contra ele. Fernando, você pega, por exemplo, não tem gente que chega a vender ponto da carteira? Direto. Tem então, por exemplo, qual a diferença entre 20 pontos da carteira se o cara já vive comprando ponto? Então, ele vai continuar perdendo também, não adianta. Então, assim, isso que ele fez aí é populismo? É claro que é. Populismo muito grande. É um populismo bem barato, sabe? Tipo, eu acho que deveriam ter feito isso muito tempo. Eu acho que carteira de motorista deveria durar uns 20 anos. Mas até aí, né? Pelo menos. Não, é porque assim, a gente tem as nossas máfias no. Sim, tem. Ninguém vai dizer que não tem. Nossa máfia não é a máfia da multa. Cara, multa, se tiver máfia, é uma empresa terceirizada que faz isso e aquilo. Mas, cara, a verdadeira máfia é máfia de emplacamento. Era a máfia do. Como é que chamava aquele negócio lá do detector de fumaça lá? Isso também. Nossa, esqueci o nome do negócio. A máfia, por exemplo, das carteiras. A que acabou com essa bosta. Nossa, o PT é uma merda, né? Caramba, acabar com a máfia. Coisa de criminoso acabar com máfia, né? Não fez a mais que obrigação. E aquele lá, o principal, obviamente, todo mundo sabe que é o da própria carteira. A carteira de habilitação por si só para você tirar no Brasil é ridícula, levando em consideração a condição socioeconômica da população brasileira, que, cara, quanto? Tira. Sim. 50% da população tira R$820 em média. 50% da população. Então como que esse filho da puta vai conseguir pegar uma carta de R$2.000? Não vai. Então isso aí isso é uma coisa que ele deu dentro. Mesmo que eu, particularmente, não goste moralmente. Porque, sei lá, eu não consigo me ver tomando 20 pontos de multa num ano, quanto mais 40. Mas enfim, isso aí não é a questão. Esse é o único ponto certo que o Bolsonaro fez, porque todo o resto ele errou. Ele fica naquele flip-flop, diz que me diz e desdiz, que ele mesmo não sabe o que ele tá fazendo lá, ele tá perdido. E os militares não estão conseguindo ajudar ele, isso que é o pior de tudo. Os militares estão tão perdidos quanto ele. É o problema do cara quando ele se envolve com vários grupos que não se conversam. Paulo Guedes, os militares, no caso, não se conversam de jeito nenhum. E evangélico. Evangélico também, com Paulo Guedes, no caso, né? Ou com militar. Militar também não, né? Não, é que cada um tem uma pauta louca de cada vez assim, e cada um quer uma coisa, e o Bolsonaro só quer ajeitar reeleição. A vida dos filhos. Só quer a reeleição, só quer ver os filhos fora da cadeia, que a gente espera que eventualmente ocorra. Porque ali, pelo amor de Deus, gente, rachadinho no Rio de Janeiro, o cara tem quanto? 37 imóveis, pagou um monte deles em dinheiro com os familiares que agiram, por exemplo, como fantasmas. Pelo amor de Deus, gente, se o Lula tivesse feito isso aí, o que vocês iam falar? Mas assim, é que o Brasil, assim, ele tem os seus grandes problemas na parte burocrática, mas acredite, esse aí que a gente falou não é nenhum deles. O maior problema burocrático no Brasil chama tabelionato. Tabelionato também. Tabelião. O Glauber fala lá nos casos lá da irmã dele lá. Putz. Então, o tabelionato é uma coisa que também tem que acabar. O judiciário. Tabelião, nossa, tabelião é uma coisa que facilmente você acaba. E ninguém vai ficar triste, a não ser o tabelião. Que ninguém liga, porque se acabar com o tabelião, todo mundo fica feliz.
O tabelião é uma coisa que veio do Império, do tempo do Império. É uma máfia que vem do tempo do Império. Até não. Olha só, quem fez concurso, tentou normalizar isso, fez alguma coisa para normalizar isso, foi durante o governo do Lula. Maldito PT, né? Putz. Não, mas assim, fez um negocinho bem meia boca, bem meia boca. Acho que isso era um negocinho ao longo do tempo, mas também não deu certo. É que aí Esse é também o problema. Começa a falar, mas o PT não fez reforma. Não, ele tentou tentou, várias. mas não O problema é tem. que, por exemplo, cortavam tudo. Isso é uma coisa que a turma tem que entender com relação à política, que inclusive eu e você vamos falar agora. Não adianta você votar num presidente que tem uma plataforma A e votar na porra do legislativo inteiro com uma plataforma B. Isso eu lembro quando a gente estava vendo o negócio do Lula. O primeiro governo do Lula ele deu muito certo, por quê? Porque quando você olha a composição do legislativo, deputado e senador, é, ele não tinha uma base tão conservadora. Existiam os conservadores, mas você tinha uma base muito mais de centro e, por exemplo, mais progressista. Então era uma média assim, de 50 a 40. Segundo o mandato do Lula, esse pêndulo virou pro outro lado. Aí foi tipo uma pauta conservadora, moralista, evangélica, religiosa, de uns 60%. Quando veio a Dilma, só foi crescendo. Ou seja, os caras eles escolhiam o presidente de esquerda, de pauta progressista, e escolhiam todos os caras que faziam as leis e que podiam aprovar as leis de pauta conservadora. E a turma acha estranho que o presidente não consegue mudar nada no país. É claro, caramba! É, mas é bem essa parte aí. Eu, Quem mais tem poder de fazer as transformações é justamente é o Câmara legislativo, é Câmara e e Senado. Deputado. Acabou. Agora é o seguinte, você pega a composição atual, você tem um monte de gente de centro. Você sabe aquele lá, nem de direita nem de esquerda? Então, é uma Câmara, um Senado cheio de nem de esquerda nem de direita. Uhum. Você sabe quem não é nem de direita nem de esquerda? É o povo da mamata. É o E é, povo lá que quer vender o voto. que depois virou que o Bolsonaro falou: não, eu não vou fazer negócio com esses caras. E aí, na hora que o cu apertou, falou o seguinte: vamos fechar acordo. E você vê que ele nem toca no assunto, né? Ele desconversa completamente. Fala, nem fala. O Lula ele teve que fazer esse tipo de coisa porque não tinha escolha se ele quiser passar. Não tem base de esquerda. Esse que é. Eu entendo, eu consigo entender plenamente porque que no Brasil a gente não pode esperar que um presidente, sei lá, de esquerda tenha uma base de esquerda para poder trabalhar. Não tem, a galera não vota na esquerda. Você chutaria quanto? 20%, 30%? A maior base da Câmara de Deputados hoje é do PT. Deve ter uns 50, 52, 54 pessoas. Só que Mas tá bem dividido. Não, beleza, beleza. Mas vamos pensar assim, vamos pensar que o PT, na hora que ele tem que votar, ele vota em uníssono, ele vota com todo mundo junto. Beleza, são 54. Pô, é voto pra caramba, né? 10% do Senado, da Câmara de Deputados. Tem outros 450 que são de outros partidos. Você pega a esquerda toda, PT, PSOL, PCdoB, quem mais aí que a gente pode pegar da esquerda? Rede, que já não é tão esquerda, mas ser de esquerda. Que mais? Essas pautas progressivas, assim, mas ela já virou um negócio tão Não, sim. misturado. Mas vamos pensar esses partidos aí. Se você for pegar esses caras todos, não tem 90 deputados, não tem 200 deputados. Como é que você vota qualquer coisa assim? Você não vota nada desse jeito. Sim. Ah, mas o Lula tem que resolver. Ele resolveu. Ele fez acordo com quem? Com o Centrão. Bolsonaro não estava fazendo acordo com o Centrão. E no começo, se ele não tivesse sido tão estúpido do jeito que ele foi, porque ele estava contradizendo o tempo todo tudo que todo mundo estava falando para ele, Rodrigo Maia tentou o tempo todo lá ajudar o cara, vai na boa, não força muito. Alcumbre, como é que é? Alcolumbre, né? Alcolumbre lá, o presidente será a mesma coisa, vai na boa, não sei o que, a gente tá aqui pra te ajudar. Os caras estavam praticamente querendo ajudar o cara. E o cara brigou com todo mundo. Aí ele acha estranho que ele teve que fazer acordo com o Centrão. Ah, pelo amor de Deus, o povo brasileiro, vão acordar, né? Ó, tem 53 deputados o PT. 53. Mas agora vê, 53. Vê lá o PSOL. Quantos deputados tem? Não é PSOL? PSOL. PSOL tem 10. Vê o PCdoB. PCdoB tem 9. Nós estamos falando de 72 deputados. Vê o Rede. Verde? O Rede. A rede? Tem um. Depois, mano. Ai, 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 ai.
Essas pessoas que não batem na porta. É complicado isso aí. O quê? Tem um. O quê? O Rede só tem um deputado. Só um? Só um. Então, 73. Tem o PSD, acho que era o PSD, né? Não, o PSB. Que era considerado de esquerda com o Miguel Arras, né? Não, o PSB é aquele coisa doido, né? Você tem uma PMDBização dos partidos brasileiros. Então aquele negócio, nem de direita nem de esquerda, aí junta todo mundo lá. E aí, de repente, acontece o quê? Esses partidos antes de esquerda, que nem PSB, você teve um grupo que tomou à força o partido. Nossa, deu umas brigas assim no partido do PSB. Acreditava-se que, por exemplo, a gente vai aceitar esses novos deputados, mas a gente vai enquadrar eles, né? Não. Foram enquadrados. O povo mais antigo o povo antigo do PSB praticamente foi expulso. E a coisa é tão louca que o cara, que era o deputado lá do PSOL, não estou confundindo, mas depois até dá pra ver direito. O Molon, que foi do PSOL, Sim. quem foi pro Rede, Sim. foi pro PSB, e agora é o líder do PSB lá na Câmara. Quantos? Vamos colocar somente por números, tá? Temos 74 deputados aí, contando com Rede. 74 com Rede. Abre pro PDT lá do Ciro, que todo mundo ficava falando que era 28. de esquerda. 28. Nós temos agora 102 deputados. Pega aí metade do PMDB. Quanto que é? Metade do MDB? Do MDB agora, né? Te perdeu o P. É 35. A metade ou é o número inteiro? Não, tem que pegar metade de 35. Então vamos botar 18 porque a gente tá bonito. Gente, todos esses partidos que a gente poderia chutar que são de esquerda, se todos eles pensassem igual e decidissem votar da mesma forma igual, 122 votos, isso não dá 1/4 da porra da Câmara de Deputados. Então não adianta merda nenhuma você votar em presidente progressista e colocar ele na mão, por exemplo, de um monte de deputado conservador. O cara tá ferrado, o cara não vai fazer nada. Mas olha só, tá bem dividido. É que assim, antes, para aqueles que não sabem, né, ou não lembram, ou nunca prestaram atenção, né, mas você teve, por exemplo, nos anos 90, o DEM e o PSDB, cada um deles tinha mais de 100 deputados. Sim. Os dois, mas um outro partido, dominava a Câmara. Não precisa de muita, não. Quando chega nos anos 2000, começa a ter umas mudanças eleitorais, né? Assim, por que mudar a lei eleitoral? Por causa do seguinte, né? Tinha um certo indivíduo que podia ganhar, eles não queriam facilitar a vida desse indivíduo, né? Isso era em que ano? Nos anos 2000. Ah, tá, entendi. Tá. 2001, 2002, porque é o seguinte, né? O mundo quebra em 2000 com aquela lá, índice Nasdaq. Com a bolha de tecnologia lá das bolhas.com, das empresas.com lá. E como é tradição do Brasil nesse momento, ele quebra junto. Mas não quebrou. Os índices econômicos mostram isso. Segundo o papinho de economista é foda, mas, por exemplo, o Brasil quebrou. Anúncio, catálogo de anúncio dessas coisas, dava o preço em real e dólar. Não sei se você lembra disso, Fernando. Pior que eu lembro do leasing em dólar que a gente comprou. Minha família comprou um carro, um Tipo 94, pelo leasing que era feito em dólar. E depois o banco decidiu cobrar o restante porque o dólar tinha disparado em 99. Sim, nada assim. Isso continuou, 2000. Ia e vinha, né? Tinha essas... E você vê, era resultado da época. A gasolina, por exemplo, tem a gente que tinha... Minha família tinha 2 carros, né? Um era da minha mãe e outro do meu pai. Não tinha mais. Não podia ter. Né? Meu pai passou a usar ônibus e minha mãe teve que usar o Fusquinha, que era o mais barato que tinha mesmo. Ou seja, teve um empobrecimento grande, assim, até da classe média, que não gosta de falar que ficou pobre. Eu não fico pobre. Não fico pobre. Empobrece sim, empobrece pra caralho. E a gente tem o quê?
chega no ano 2001, 2002, ai, eleição. E agora? Ah, vamos criar um terceiro mandato para Fernando Henrique. Ah, qual que é a popularidade do Fernando Henrique? É negativa. Horrível, negativa. Por causa que no ano 2001 até o 2002, aconteceu uma coisa que foi chamada apagão. Não, mas o apagão não foi da época do PT, não foi do Lula inteiro, não foi da Dilma inteira. Não, gente, foi do só pegaram o FHC. termo, tá? Só que Não, os mas caras. assim, o apagão, é que não sei se você lembra como é que Eu foi o lembro, apagão. cara, acabava a energia do nada. Não, mas assim, quantos por cento do país que ficou apagado? Ah, cara, sei lá, 50, 60% do país. Foi muito Foi grande. 60%. Porque Não, você não. imagina, Não, 60% mais apagado. pra quem não tá lembrado, pra quem não tá ligado do que a gente tá falando, chegava uma época do Brasil, acho que foi 2000, 2001, por aí mesmo que ele tá falando. O Brasil, ele não conseguia gerar energia suficiente pro consumo que ele tava tendo. Então as usinas termoelétricas eram ligadas, é caro pra caramba, é poluente pra caramba, e ainda assim não dava conta. De repente o Brasil inteiro ele apagava, porque acho que era central de energia nesse caso, que não aguentava a quantidade de voltagem que tava passando de watts e tal, e apagava o país inteiro. Esse foi o problema imediato. Só que é o seguinte, tem um problema de longo prazo. Qual que foi? O problema... privatização. Que praticamente entregaram as distribuidoras de energia de graça pros caras, Sim. e hoje em dia a gente tá, ó. Aí quem era responsável por construir e ampliar o setor elétrico eram as empresas privatizadas. O que a empresa fez? Vou gastar bilhões para construir novas? Ou eu aproveito para chuchar o máximo possível essas que existem agora e ganhar muito sem fazer nada? Será que eu, como empresa capitalista que busca o acúmulo de capital e a maximização do lucro, será que eu devo investir bilhões que eu provavelmente não vou ver retorno daqui a algumas décadas? Ou será que eu embolso os bilhões que eu vou receber agora? O detalhe mais impressionante é que pelos contratos de privatização, essas empresas não eram responsáveis por nada. Não, mas elas não eram responsáveis por nada. Eu lembro. Pagar multa, ninguém foi responsabilizado por isso. Foi quase um fenômeno natural. Oh, caiu do céu. A questão é, quem pagou a conta? Foi a gente. Quem está pagando a conta. Porque a gente não terminou de pagar isso ainda. Sim, mas assim, não, a conta foi razoavelmente paga. No final dos anos 2010 e tal, né? Mas olha o tempo que levou. A questão é, não teve ampliação da rede elétrica. Na verdade até teve, mas assim, não existia integração do setor elétrico. Não teve. Então, por exemplo, estava produzindo muita energia elétrica num lugar e aqui pro Sudeste não vinha porque não tinha ligação. Essa ligação é uma falha enorme da infraestrutura, que só foi corrigido lá por 2007, 2008. No governo de quem? Do filho da mãe do PT do Lula, né? Putz. Foi uma maravilha do governo do Lula? Na verdade foi um negócio que já deveria ter sido feito há muito tempo, não fez mais que obrigação. Mas tem que elogiar até quem faz a obrigação, porque você vê o pouco não faz. Como é que é o negócio do Rio São Francisco, né? Que era projeto de 1970 e teve que ser finalizado em 2010 por quem? É brincadeira um negócio desse, 40 anos, pô. 1800? Não. O projeto de transição, sim. Mas o que eu tô falando assim, o projeto de você fazer a expansão mesmo, todo o projeto legal, quem fez foram os militares. Sim. Então, cara, voltando, né? Porque a gente acabou saindo disso aqui, mas você vê, né? A gente tá falando uma zoeira, a gente fez aqui um retrospecto desses anos todos. E você vê muita coisa, obviamente, que não foi feita da maneira perfeita. E isso é uma coisa que a galera tem que entender também. Não adianta você exigir o perfeito, você tem que exigir o que está bom. Se tá bom, é melhor do que nada, que é o que a gente teve durante muito tempo no Brasil. Aqueles casos que é uma coisa que ninguém nunca entende. Como é que pode ter hospital pronto, material todo comprado e não ter médico? O problema não é das prefeituras, o problema às vezes não é nem do governo federal. O problema é que não tem médico no Brasil. Não tem gente pra assumir. E o cara, às vezes, ele recebe o salário de 15 conto, o cara não vai assumir, porque é longe pra caralho das capitais. E paga pouco. Paga 15 conto pra ele é pouco.
Você tá entendendo? No Brasil, de metade da população abaixo do salário mínimo, 15 mil reais é pouco pro cara, às vezes. Contando a experiência lá do Pará, por exemplo, não sei se você conhece isso, Fernando, mas, por exemplo, lá no norte, até o Nordeste, Nordeste. É. o que acontece? São poucos médicos, e os poucos médicos que estão lá, eles não entram nos concursos públicos. Eles são Não contratos de entram. emergência, não são? Eles preferem isso, eles fazem meio que uma empresa assim para ser sempre contratado por emergência. Porque, não, a gente paga aqui na cidade uns 15, 20 mil reais por mês. O que vocês querem? Não, é pouco. Eu quero ser contratado por 40, 60 mil reais. E ainda não ser integral. Detalhe, não é integral. Que é aí que o cara. Tá escrito no contrato dele que é integral. Tá, mas vai estar escrito que é integral? Ele não vai cumprir integral. E a Quem que vai prefeitura vai fiscalizar? cumprir. Você sabe por quê? Porque É. senão o médico pega e fala, então tá, a gente cancela esse contrato, aí você vai fazer o contrato de novo e você vai ter que me contratar. Porque não tem médico. Não, é. Eu tava Então, vendo. assim, é uma lástima. Eu, E uma das soluções é fazer mais curso de medicina. eu tava vendo isso com um aluno, inclusive, né? A gente tava discutindo em sala de aula. Eu tava mostrando pra ele, isso é uma coisa. Quando a gente pega a taxa de médicos do mundo, a maior delas é Cuba, que é de 8 médicos para cada 1.000 habitantes. Isso é 0,8% da população cubana sendo médica. 0,8% da população cubana sendo médica. Ou seja, tem 11 milhões de pessoas, eles têm pouco mais de 90 mil médicos. Nossa, 90 mil médicos não é nada. Uma população de 11 milhões é bastante. O Brasil, por comparação, ele tem uma relação de 2 médicos para cada 1.000 habitantes. Ou seja, 0,2% da população brasileira é de médico. Nós temos 450 mil médicos agora. A gente vai chegar a 500.000 esse ano. Para o Brasil conseguir ter uma taxa igual a de Cuba, ele precisava ter pelo menos 1.700.000 médicos. 1.700.000. Ou seja, próximo de 1%. A gente não está nem próximo de 1%, que é o que Cuba tem. Que é a medicina da família, aquelas coisas tudo mais. Aqui tem muito especialista também, que isso é um outro problema. Aqui tem uma coisa assim, uma relação importante, né? Em outros países, não é tão liberal como é no Brasil aqui na formação de médico. Não, mas é muito difícil, tá? Não. Ó, nos Estados Unidos, é o que eu sei pelo menos. Se for diferente aí, então falei abobrinha. Mas assim, o que eu entendi lá? Tem vagas, tem quantidade de pessoas que podem ser formadas ou atuar numa área médica. Então, por exemplo, tantos especialistas numa área. Não pode ficar tantos especialistas só numa única área. Porque você tem que espalhar, porque você tem que ter um médico, alguma coisa assim, numa outra região um pouco mais longe. Não adianta concentrar 90% dos cardiologistas, por exemplo, numa região em Nova York, como São Paulo, por exemplo. Que é o que acontece aqui no Brasil. 28% dos médicos estão no estado de São Paulo e 54% dos médicos de todo o Brasil estão na região sudeste. Então, eu gosto do modelo russo. Soviético, né? Eu acho que até hoje é assim. Mas, pelo que eu entendi, é desde o tempo do Império Russo. Não é nem do coisa dos comunistas. Um médico formado na faculdade de medicina na Rússia, o que acontecia? Você é um bom médico? Eu sou. Boa nota? Então vamos lá, você vai na região que mais precisa de você. Então tá, você mora aqui em Moscou? Não, você vai morar lá em Sebastopol. Em Vladivostok. Eu soube que no verão deles chega a 10 graus. Ai, que gostoso, que delícia! Mas assim, tem esses controles, tem sistemas de controle. Eu acho que nem deve ser o pior tipo de controle, não. Alemanha, França, Inglaterra. E não tem esse negócio, não, eu vou virar isso, vou virar aquilo, tá? Não. Ó, precisamos de 10 cardiologistas. Mas eu não queria dar muito trabalho. Ó, você pode ser cardiologista ou psiquiatra. Atendente clínico. Que sempre precisa. É que aí também existe um problema no Brasil, que é a disparidade dos tipos de médico em recebimento do salário. Um clínico geral, por exemplo, ele não ganha tão bem quanto um cardiologista ou um cirurgião, né, um neurocirurgião, coisa do gênero. Eu não estou dizendo, por exemplo, que o neurocirurgião ele não merece porque ele estudou pra caramba, é claro. Mas num país que pensa minimamente em sua população,
Não dá pra permitir tantas especialidades o tempo todo. Cara, o Brasil em 2020 tem curandeirismo ainda, porra. Tem lugar onde curandeiro tem que agir por falta de médico. Em 2020, parece uma coisa dos anos 2000, isso aí, da década de 90. Oh, é só lembrar o negócio lá dos cubanos. Com mais médicos, eu falei exatamente isso, cara. É um absurdo um país que a gente acha que tá formando gente pra caralho. A gente deve estar formando uns 30, 40 mil médicos por ano. Nesse passo, pro Brasil chegar em Cuba, nós estamos falando de 10 anos para 400 mil, 20 anos, 30. Nós estamos falando de pelo menos uns 31, 32 anos para poder chegar no nível necessário de médicos que nós precisamos agora. Se quando chegar em 2050 a população brasileira já está em 240 milhões de pessoas, que aí vai precisar, por exemplo, de mais 200 mil médicos ali. Então, assim, é uma coisa que precisa aumentar, e rápido, urgente. É algo que precisa ser planejado. É. E na hora de planejar, aí que vem os interesses mais absurdos. Porque, por exemplo, para melhorar a qualidade de vida da população, você tem que ter mais médicos. Ou seja, vai acabar com aquela visão de elite do médico. Uhum. É uma coisa mais ou menos que você pode dizer que aconteceu com os advogados. A advocacia no Brasil, por exemplo, perdeu aquela áurea Status, de né? elite, você o advogado, não sei, todo advogado ganha bem. É o escambau. Tem advogado que tá só ganhando dinheiro aí porque fica esperando o cara torcer o pé na escada para conseguir processar o dono da escada. Porque você tem agora um monte de... Nossa, tem um monte de advogado, né? É até ruim falar isso, desce mal falar, tem um monte de advogado. Faculdade de advocacia tem aqui no inferno agora também. Também, mas assim, a questão de médico você tem uma questão elitista muito forte, você tem um setor médico que não é tão elitista, né? Que até também não é valorizado e é super importante, a medicina da família, clínico geral. Enfermeiro, enfermagem. Enfermeiro não é médico. Eu prefiro ver um filho lixeiro do que um filho enfermeiro. Tem gente que fala isso, gente. Eu não tô. Não, eu não duvido, não, cara. Levando em consideração os absurdos que a gente vê às vezes no Brasil, eu não duvidaria disso, não. Mas assim, você pega e vê o povo sangue nos olhos do médico lá. E agora você vê o seguinte, né? Poxa, de onde que vem muitos políticos aí? Antigamente era advogado, hoje em dia, médico. Você pode ver, provavelmente, em muitas cidades. A minha cidade, por exemplo, 4 dos 6 candidatos são médicos. O que aconteceu? A medicina não tá pagando bem, é isso? Não é. Você quer campanha política mais barata do que do médico? Quem não conhece o filho da mãe lá? O doutor não sei quem, o doutor não sei outro, né? O doutor cuidou da minha frieira, do meu cancro, da minha pé, do meu... sei lá, qualquer pereba que você tem. Assim, E a pessoa que é agradecida, e aí o cara usa essa... Olha, eu sou médico do povo. Na verdade, só fez o trabalho dele. Tipo, lá eu canso, nossa, já teve gente que falou, não, eu curei tantas pessoas. Ué, fez sua obrigação, só faltou matar as pessoas também. Acho que o brasileiro, infelizmente, é um povo que espera que o mínimo seja o suficiente, porque nem o mínimo, às vezes, a gente consegue de algumas coisas, algumas questões, parece. Eu corto a pessoa quando pega e faz o discurso do tipo, eu fiz o meu trabalho, por isso me reverencie. E eu só faço também o meu trabalho e não espero que ninguém referencie. Super G, não sei o que e tal. Pô, Gabriel, você lê muito e tal. Cara, eu leio. Preciso fazer, ué. Pô, é minha profissão e é o meu gosto. Eu leio porque eu leio. Não leio pra, tipo, qualquer gente pega e falar, nossa, você lê, mas... Sei lá, cara, eu leio. Nossa, você fez faculdade. Eu fiz faculdade, claro. Eu queria fazer faculdade. Aí eu fiz e consegui. Tipo, não é nada especial assim. Que nem gostam de pintar, né? Aqui, infelizmente, em alguns casos. Tem gente que pega e chega balançando. Meu diploma, eu sou doutor. Não, é advogado. Doutor sou eu que tenho doutorado, filha da mãe. Malinha,
Cara, deu 1h04. Vamos fechar esse negócio aqui só pra gente poder jogar no YouTube e fingir que a gente fez um trabalho decente. E Ah, fingir vamos que a gente lá. discutiu tudo. Então a Vai ter o gente. quê? Hã? Quantos viewers? Vai ter Não sei. quantos viewers? Vai ter 10 viewers esse negócio aqui, cara. Se não tiver É, 10 hate comments nesse negócio. Então, gente, nem eu ó. acredito. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, vê as notificações, vê essa porcaria que vocês gostaram, a gente continua fazendo esse troço imbecil que a gente tá fazendo aqui, tá? Valeu aí, pessoal. Falou. Dá um tchauzinho aí, Malinha. Tchauzinho mais animado do mundo. Falou. Tchau, papão.